Muito bem-vindo ao Momento da Saúde aqui no programa Encontro com a Vida. Segunda-feira, começando uma nova semana, e toda segunda é dia de apresentar o convidado da semana. Você sabe que a gente tem aqui um médico todos os dias trazendo dicas práticas para você cuidar bem da saúde da sua família. E está de volta conosco a doutora Natália Silveira. Tudo bem, doutora? Sim, prazer. Estou muito feliz de ter voltado, poder ajudar vocês que estão nos assistindo, com dúvidas que são frequentes, Sim. Das nossas mamães, dos papais e das avós, né? Não vamos esquecer das avós. Podemos esquecer as avós, né? Doutora Natália, ela é pediatra, ela formou-se na Universidade Federal do Pará, fez residência médica de pediatria em São Paulo, é especialista em pneumologia infantil e é a supervisora da unidade de internação infantil aqui do Hospital Adventista Belém, onde nós estamos gravando essas entrevistas. Ela volta ao nosso programa e hoje ela vai falar para você que é mulher e que sonha em ser mãe. Eu queria começar perguntando, doutora Natália, tem um período que é o período mais propício para o engravidamento? Sim, assim, eu digo até do ponto de vista de maturidade da mulher, né? Então, assim, não é muito recomendado engravidar na adolescência, Sim. né? Então, um período, assim, digamos, de maior vitalidade, né, do organismo feminino, que a gente chama da idade fértil, é depois dos 20, né? Casa ali dos 25 até os 35 anos, seria um período mais adequado, né, para engravidar. Então, dos 25 aos 35 seria o mais indicado. Seria o mais indicado. Agora, a mulher detectou, conseguiu engravidar, né? Ela e o esposo estão grávidos, como a gente fala, né? E aí, qual a importância dos exames pré-natais nesse momento? Isso, o pré-natal, ele é importante para a mãe, claro, né? Na consulta de pré-natal, ali mensalmente, com o seu obstetra, né? A colega vai estar solicitando alguns exames, passando algumas medicações, vitaminas para você, né? Que vai fazer bem para a mãe e também para a criança, né? Então, por exemplo, a importância de você consumir o ácido fólico é importante para o tubo neural, o sistema nervoso do seu bebê. Então, isso é só um exemplo que eu quis dar da importância de você ir na consulta, seguir a orientação, tomar a vitamina, que vai fazer bem também para o seu bebê. Outra coisa que é importante no pré-natal são os exames feitos, e agora o meu foco vai ser para o bebezinho, né, que está sendo formado, a importância de fazer as sorologias virais. Então, quando a mãe não faz o pré-natal, quando a mãe não faz esses exames, quais seriam essas sorologias? Toxoplasmose, rubéola, para sífilis, citomegalovirose. Então, são doenças que quando a gente adquire no pré-natal e não trata, né, ou não tem aquela também a orientação adequada do obstetra, isso pode implicar no bebê. Então, o neném, ele pode adquirir essa doença, né, e nascer com um problema, né, um problema cardíaco, um problema neurológico, ou problemas que poderão surgir não logo após o nascimento, mas depois, né, de alguns meses de vida. Então, é muito importante você fazer essas sorologias, caso você tenha alguma dessas doenças, tratar e evitar que seu bebê venha adquirir o que a gente já chama de doença congênita, né? Por conta dessas doenças virais. Doutora Natália, vamos falar um pouquinho hoje sobre triagem neonatal? O que seria uma triagem neonatal? Tem alguns exames que a gente deve, alguns testes, uns são exames, outros são testes, que a gente faz no recém-nascido, né? Para já tentar detectar alguma patologia, né, de forma precoce. Então, nós temos o teste do coraçãozinho, que é feito, em geral, nas primeiras 48 horas de vida. Então, aqui no nosso hospital, nós realizamos esse teste, né? Antes da alta, o bebê já sai com esse teste do coraçãozinho, que é para descartar uma das cardiopatias, né, uma doença, vamos falar assim, cardíaca, que o neném já pode apresentar ao nascimento. Então, através do teste do coraçãozinho, a gente já consegue fazer essa primeira triagem, né, essa detecção aí, já descartar
é uma patologia que a gente vê pelo teste do coraçãozinho, doença no coração. Outros testes, nós temos o teste do pezinho. O teste do pezinho, ele é feito a partir do 3º dia de vida, né? Pode ser feito aí até o 10º dia de vida no máximo. Em geral, a gente orienta entre o 3º até o 7º dia de vida, que no teste do pezinho nós também vamos fazer, digamos, essa uma investigação, é um exame para detectar algumas patologias que às vezes demoram para o recém-nascido ter sintoma. Então, ele já serve para nos auxiliar, né? E por que o exame tem que ser feito até o 7º dia de nascimento? Porque, por exemplo, tem alguns exames que quando você faz depois, já pode dar um falso ali, um falso resultado, um falso negativo, entendeu? Então, uma das doenças que a gente vê, né, detecta ali no teste do pezinho é o hipotireoidismo, na nossa área respiratória a fibrose cística, né, já tem ali um screening ali pelo teste do pezinho. Agora, olha que bem interessante, né? A gente quando vai para a Bíblia, lá a circuncisão no povo de Israel acontecia ao 8º dia. Olha só. Tinha que ser no 8º dia, né? Então, como que hoje a medicina, né, caminha e mostrando a veracidade da Bíblia, né? Sim. A circuncisão não feita antes disso, não antes de 7 dias, tudo por uma questão de saúde, né? Como Deus é sábio, né? Sim. Bom, sobre essa triagem, o que mais? O coraçãozinho, o pezinho? Pezinho, aí tem um da linguinha, para ver se o bebê nasceu com a língua presa. Teste do olhinho, né? O teste do olhinho, inclusive, é um teste que eu vejo que é muito importante, porque assim, no exame, quando o pediatra examina a criança, não tem como ele detectar, por exemplo, a gente tem um aparelhinho que a gente consegue ouvir a respiração, né? Que é o estetoscópio. E o batimento cardíaco do seu bebê. Então, a gente já consegue ali com o exame dizer se tem uma alteração na respiração, no coração, olha, o batimento não está adequado. O olho, gente, não tem como a gente, examinando o bebê, dar uma certeza para a mãe que não tem um problema na visão daquele bebê, né? Então, o teste do olhinho, ele é um teste que é para ver um reflexo vermelho, que é isso, quando a gente tira foto, às vezes não aparece aquele pontinho, né, no olho da gente, tipo laranjinha, aquilo é o reflexo vermelho. Ele tem que estar presente. Então, a gente faz esse teste, que é quando a gente não vê esse reflexo, isso pode ser sinal de câncer. Olha só, um tumor na área ali do olho do bebê, né? Então, é um teste que é tão simples de se fazer. Mas pode salvar a vida da criança. Salvar, porque assim, eu já tive a infelicidade, na minha jornada como pediatra, de atender uma criança que não fez o teste do olhinho, e a mãe começou a perceber que tinha algum problema na visão do filho dela, já com ele maiorzinho na escola. E não conseguia acompanhar, não conseguia copiar a matéria do quadro, né? Começou a sentir muita dor de cabeça, né? Mas assim, o sinal de alerta foi isso, problema escolar. E aí a criança já estava grandinha. E aí, quando passou em consulta, eu vi que não tinha um reflexo vermelho, porque o pediatra ele pode fazer o teste do olhinho, tá? Não precisa ser necessariamente o oftalmologista. E aí eu encaminhei para um oftalmologista. Quer dizer, é muito triste você fechar um diagnóstico de uma doença, né, um tumor, uma neoplasia, uma criança, uma idade tão avançada. Avançada. A gente nova, mas já na idade avançada. Já na idade avançada. O tratamento já poderia ter feito lá atrás, na fase em que ele ainda era um recém-nascido. Pois é. Nós vamos falar um pouquinho sobre o aleitamento materno. Sim. Tem mãe que não está consciente ainda da importância de aleitar bem e bastante o bebê, não é verdade? Sim, verdade. O aleitamento materno é muito importante, tanto para a mãe quanto para o filho, né? Eu acho que começa já a criar aquele vínculo mãe-filho. Então, já para a saúde emocional do seu filho é importante esse primeiro contato, né? Esse aconchego, a criança se sentir protegida, né? Amada ali nesse contato com a mãe. É econômico, né? Sim.
Deus é sábio, né? verdade. Então, já fez o leite na temperatura certa, com os nutrientes na quantidade certa para o seu bebê, né? Esse leite ele foi feito no seu corpo para o seu bebê, então não vai ter outro leite melhor do que o seu. Esse é que eu digo para as mães, né? Então já está tudo na medida certa, é um leite de fácil digestão, então daí que vem, né, pastor, às vezes tem mãe que fala para a gente, meu leite é fraco, né? Isso é um mito. Tem alguns mitos, né? Tem isso então, leite fraco? Não existe a questão de leite fraco, tá? A questão é que o leite materno é que nem quando a gente come peixe. A digestão é rápida. Então, daqui a pouco a gente está com fome de novo. E a criança quer mamar de novo. Quer mamar de novo. Essa é a questão. Aí a mãe acha que por conta disso o leite é fraco. Mas não, é porque ele é de fácil digestão. E o aleitamento? A mamãe deveria amamentar o filho até que idade? Tem uma idade? Assim, eu digo assim, que é o imprescindível até os 6 meses de vida do bebê. Mas você pode aleitar o seu filho até os 2 anos de idade, tá? Que tem benefícios. Depois de 2 anos já não, essa oferta calórica já não é suficiente. Não é suficiente. Mas até 2 anos, então, sim, é isso. Agora, até os 2 anos com os outros alimentos, mas pode ainda ter o leite materno. Tá bom. Agora, tem mamães que têm dificuldades por N motivos para aleitar, né? Sim. Às vezes é dores, tem outros fatores também, né? Às vezes ela tem um problema no mamilo, né? Algo que não conseguiu aí trabalhar no pré-natal, o bebê nasce, o mamilo está invertido, o mamilo plano. Então, isso é uma situação que dificulta muito o aleitamento dessa mãe. Ou tem outras questões, né? Algumas doenças, né? Que contraindiquem ali, né? O aleitamento materno, né? Como a questão do HIV, né? Mas fora isso, aí tem outras situações, como o pastor colocou aqui, de muita dor, às vezes lesionou muito o mamilo, mas são situações, gente, que dá para prevenir, dá para evitar. Então, você tendo uma boa orientação no seu pré-natal, fez o pré-natal, o obstetra lhe orientou, tem também enfermeira obstetra ali para auxiliar o médico, né, também ali no pré-natal, nessa parte educativa, né, ensinando a mãe ali até antes de ter o neném, né, os sinais de boa pega, né, como evitar fissura, rachadura no mamilo. Então tem como a gente evitar essas questões aí de lesões causando dor e o abandono do aleitamento, tá? E quando a gente se depara com uma situação que o aleitamento exclusivo não vai ser uma opção, a gente vai fazer o aleitamento misto. Então, a gente tem fórmulas hoje, lácteas no mercado. Importante frisar que tem que ser fórmula voltada para o público recém-nascido, número 1, né? Então, de 0 a 6 meses é uma fórmula, não vou citar aqui nomes, né, fazer propaganda, mas o seu pediatra vai lhe orientar, que é de 0 a 6 meses para o recém-nascido. Aí tem de 6 meses a 1 ano, né? Então, tem como você utilizar uma fórmula que é mais adequada, né, do ponto de vista de composição, né, para o seu bebê. Não vai, assim, nunca vai ficar 100% igual ao leite materno, mas é o que se aproxima. E quando a mamãe começa a usar lá essas fórmulas, alguns cuidados que ela deve ter, tem que ter... no preparo, né, gente, com higiene, né, seguir o preparo do fabricante. Se você tiver dúvida, converse com seu pediatra, né, quantas medidas ali da medida dosadora que vem, né, na lata do leite para tanto de água, né, tem que aquecer essa água, uma água mineral, né, eu digo filtrada, mas se for de um filtro bom, né, senão é melhor usar água mineral. Então tem um preparo adequado dessa fórmula que você tem que conversar com o seu pediatra, todo um cuidado aí de higiene para que o seu bebê não adquira algum problema de saúde. Tá joia. Bom, mas antes que ela se despeça de todos nós, eu queria conversar um pouquinho com ela sobre a questão de calendário vacinal. Bom, há uma orientação do Ministério da Saúde, então, para certas vacinas que agora são obrigatórias, é isso? Sim.
Nós temos um calendário vacinal, né, que quando você levar o seu bebê na consulta com o pediatra, ele vai estar explanando isso com você na carteira de vacinação da criança. Lá atrás na carteira você já tem uma tabela com o nome dessas vacinas. Então, dentre elas, nós temos a BCG, nós temos a vacina contra a hepatite B, a tríplice viral, temos também contra a pneumonia, meningite C. Então, assim, temos já uma cobertura aí, né, boa, vacinal, que o governo disponibiliza, né, nos postos de saúde, mas tem né, umas vacinas que confere aí uma proteção maior para o seu bebê, que não estão presentes no calendário da rede pública. Essas, no caso, precisaria que a família fizesse um investimento, então. Isso. Mas seriam essenciais para a boa saúde do bebê. Isso. Uma dessas vacinas, gente, é a vacina contra a pneumonia. Então, a vacina hoje que está presente no nosso calendário vacinal, pelo Ministério da Saúde, é a Pneumo 10, né? E na nossa rede privada, nós já temos até a Pneumo 20. Então, convém você conversar com o seu pediatra sobre, né? Ele pode até detalhar mais com você a vantagem de fazer a da rede privada. Você vai estar conferindo uma proteção maior para sua criança, evitando que ela tenha pneumonias complicadas. Essas pneumonias complicadas, em geral, aumentam o tempo de internação da criança. Às vezes, elas têm que ser submetidas, inclusive, a procedimentos cirúrgicos durante o tratamento. Então, a vacina, ela não impede o seu bebê de ter a doença, mas dá uma grande proteção para que ele não desenvolva as formas graves daquela doença. Então fica a dica para você, viu? Compensa fazer esse investimento para evitar que o seu bebê tenha problemas no futuro. Dona Natália, muito obrigado pelas dicas que você nos trouxe. A gente espera que você volte ao nosso programa com outros temas, outras dicas para nos auxiliar, tá bem? Tá ótimo.